Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mendição Podcast aqui, um episódio especial. Vamos falar, quer dizer, ela vai falar, né? Sobre ansiedade infantil. Eu tô aqui com a psicóloga Raíssa Vasconcelos, tudo bom? Tudo bem, bom dia pessoal. Se apresente aí. Pronto, meu nome é Raíssa Vasconcelos, sou psicóloga da infância e da adolescência, sou gestaltoterapeuta, estou em formação de TCC e atuo em duas áreas da psicologia, psicologia escolar e psicologia clínica. Ótimo. E hoje a Raíssa vai falar sobre ansiedade infantil, né? Vamos dar uma introdução aí, né, Raíssa? Como é o teu trabalho com as crianças? Sempre quis trabalhar com criança? Trabalhar, sim. Sempre quis trabalhar com criança e adolescência, desde a época da minha juventude mesmo. Eu já fazia alguns trabalhos voluntários, não voltados para a psicologia, porque não tinha essa formação, mas era algo que me interessava muito. E aí, quando foi na escolha da profissão, já não tive mais dúvida, né? Vamos para a psicologia. E muito apaixonada pela escola, né? A primeira área da psicologia que eu me enveredei foi a psicologia escolar. Sou apaixonada pela parte da rotina maluca, empolgante da escola, né? E estar cuidando desse processo de ensino-aprendizado para que seja de uma forma saudável e da socialização das crianças e dos adolescentes. Mas sentia falta de estar pertinho das famílias, né? De estar mais envolvida, poder aprofundar dentro dos casos que a gente acompanha na escola. E aí voltei para a psicologia clínica, né, que é hoje o que eu estou fazendo como mescla aí da psicologia escolar junto com a psicologia clínica. E na psicologia clínica, sim, a gente viu um aumento de um número muito grande, né, da ansiedade das crianças e dos adolescentes. Né? Principalmente nesses 2 últimos anos, 2020 e o ano atual, a gente tem percebido um número muito grande, né, assim, alguns comportamentos bem específicos que nos preocupam, até porque a gente sabe que algumas consequências elas viram a curto, médio e longo prazo. Não tem como a gente prever. A gente faz aquele levantamento do que pode acontecer, de alguns comportamentos que são esperados, mas a gente não tem como prever. Né? O ideal é ser empático o máximo que a gente puder com as nossas crianças e ajudar o mais rápido que a gente puder. Né? Eu acho que uma das grandes verdades que a gente precisa lutar é deixar da psicologia ser vista como um tabu. Isso é uma coisa que eu falo onde eu tenho uma oportunidade, né? Principalmente a psicologia da infância. Existe um tabu muito grande, por mais que hoje a gente tenha as redes sociais, né, a internet na nossa mão, ainda é visto como um tabu. Levar meu filho de 4 anos para uma psicóloga, levar meu filho de 5 anos para uma psicóloga, ainda tem aquela fala, né? Qual é o problema? Ele é doido. A gente tem que ter esse cuidado, né? A gente está cuidando da saúde mental e muitas vezes a gente está agindo de uma forma preventiva. E aí hoje, quando a gente quebra essa possibilidade, a gente consegue, né? A psicologia consegue adentrar dentro da casa dessas pessoas, né? Tá fazendo um trabalho mesclado aí com a família e a escola, a gente consegue ter resultados mais rápidos e mais satisfatórios, né? Até porque, principalmente a ansiedade, a criança entra num sofrimento psíquico, um sofrimento muito grande. Inclusive, algumas crianças, elas verbalizam, eu não consigo parar de ficar triste, eu não consigo parar de ficar com raiva, eu não consigo me acalmar. E a gente vai percebendo algumas características e alguns sintomas, né, que não é porque ele faz uma coisa que ele é uma criança ansiosa, mas algumas características, alguns sintomas nos levam a isso. Uhum. E tu vem percebendo assim que a maioria dos teus pacientes tem relatado ansiedade, porque tem vários outros tipos de transtorno, né? Mas a ansiedade na infância, desses últimos 2 anos, né? Tá muito forte? Tá muito forte. Tá muito forte, né? Assim, eu percebo nas duas áreas, viu, Carol? Assim, tanto na escola como no consultório. Inclusive, né, assim, faz uma junção. Crianças que já tinham uma questão do emocional um pouco mais debilitada, que a gente já estava trabalhando alguns outros pontos, né, que a ansiedade fazia parte, mas não era algo tão exacerbado, acabou, sim, sendo mais visível.
E a gente percebeu um aumento muito grande, né? Assim, é tanto que eu não estava até compartilhando com você, né? Mais cedo, eu não atendia na sexta e resolvi abrir esse turno, porque a gente está tendo um número muito grande, né? E as famílias ainda têm uma dificuldade de entender um pouco isso, né? Acaba que está todo mundo envolvido nessa ansiedade. Existe uma questão de ansiedade normal, né? Daquilo que eu desejo, que eu anseio para a minha vida, né? Que eu vou resolver a minha ansiedade buscando. Eu estou ansiosa por comer, eu estou ansiosa por comprar uma roupa nova, estou ansiosa por viajar, beleza. Mas quando eu começo a sentir, quando eu começo a vivenciar prejuízos sociais, quando eu começo quando começa a interferir na minha socialização, quando começa a interferir nos meus processos de aprendizagem, quando começa a interferir na minha relação com a comida, algo não tá legal. Mas, assim, quem tem que identificar, Raíssa? Os pais, os cuidadores, quem está ali com a criança. Porque a criança é criança, né? Não vai saber que está com ansiedade. Como é que o cuidador tem que identificar? E, assim, o cuidador, ele tem que saber que ele tem que tomar alguma atitude, como levar para o psicólogo. Porque muita gente não tem essa informação, né, ainda. E tem a questão do preconceito, como você falou. Não, meu filho não é doido, então não vou levar... Né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Como é essa questão aí? Na verdade, eu sempre digo que existem algumas formas da criança chegar no consultório. Seja pela família, né? As crianças pequenininhas que não pedem, porque a gente sabe que tem algumas crianças que pedem, né? Mas seja pela família, seja por uma observação do pediatra ou por uma observação da escola. Né? Acaba que a criança ela tem esses 3 olhares, né, mais cuidadosos e reservados para o processo de desenvolvimento dela. Então, existem alguns comportamentos que precisam ser somados, precisam ser levantados, levados em conta para saber se é hora de buscar ou não, né? Alguns comportamentos, alguns sintomas a gente pode levar em conta, né? Assim, uma mudança brusca de comportamento, né? Assim, uma criança que passou a optar por ficar mais dentro do quarto do que brincar, do que fazer uso da televisão na sala perto da família, né? Ou uma mudança de peso muito rápida, seja um excesso de peso ou uma diminuição do peso muito rápido. Uma questão do sono, né? A ansiedade interfere também no sono. Às vezes, algumas crianças tendem a ter uma questão de não querer dormir, né, dão aquele trabalhinho. Óbvio que a gente vai fazer toda a investigação. Como é que tá a higiene de sono, a rotina de sono. Ou que acabam tendo insônias, despertares na madrugada, né, ou dormindo muito. Né? Existe uma questão de estar tão desmotivado, tão desempolgado, porque o medo, a angústia de enfrentar, né, aquilo ali está tão grande que é melhor eu ficar dormindo. E aí a gente vai para a escola. É uma criança que acaba que é mais irritada, mais impaciente, tem dificuldade de compartilhar esses objetos, aceitar que a professora, né, dê essa atenção no coletivo. É mais difícil. Então, são várias coisinhas que a gente vai... E aí a gente parte para algumas coisas mais fortes, né? Quando acontece isso, eu percebo que as famílias já chegam com uma tensão maior, né? Por exemplo, travar os dentinhos numa situação de raiva, utilizar a questão da agressão física ou no próprio corpo ou no corpo de uma referência, né? Quebrar os objetos, lançar algum objeto ao chão. Então, quando esses comportamentos que, entre aspas, são inadequados, né, na nossa sociedade, começam a aparecer, é como se a família meio que... Não, realmente tem algo que a gente precisa cuidar. Uhum. Sim, então não é só a questão familiar, né? Eu falei família, porque a família está 24 horas, né, com a criança ali. Então, ela vai ter uma atenção maior para identificar, opa, tem alguma coisa errada. Mas, como você falou, tem também a questão dos professores, né? E do médico que acompanha a criança, que seria o pediatra, isso, né? Certo. E assim, Raíssa, voltando aqui um pouco, as causas, o que é que pode estar causando essa ansiedade na criança? A gente tem diversas causas, né? A gente tem uma questão aí de um histórico familiar que a gente precisa levar em conta. Sempre quando a gente faz a primeira sessão, né? As primeiras sessões com a família, que a gente faz a anamnese, todo o levantamento da história de vida da criança, a gente sempre questiona. Né? Assim, tem alguém ansioso, né? Eu tento fazer com que a anamnese seja o mais próximo possível para que, né? Assim, para que a gente já crie um vínculo,
né, com essas famílias. E às vezes os pais começam a relatar, né, algumas coisas. Vixe, acho que ele puxou isso de mim, herdou isso de mim, né? Então a gente precisa levar em conta isso. E alguns fatores, algumas situações ou vivências específicas. Uma mudança de casa, né, a chegada de um irmão, a morte de um animal de estimação de casa, a morte de um parente próximo, né? Então, essas questões, quando não são muito bem administradas, elas acabam causando, né, algumas lacunas emocionais e pode chegar a virar uma ansiedade patológica, sim, né? Então, a gente sabe que tem algumas questões que geram ansiedade, mas que são ansiedades que é uma ansiedade que não é uma questão patológica, né? Que é da vivência do processo, por exemplo, a retirada da chupeta, um desfraude quando ele é feito corretamente, né? Respeitando o tempo da criança, a tirada da mamadeira, a transição do berço para a cama. É o anseio do crescer. Quando eu, família, ofereço esse lugar do crescimento como um lugar bom, seguro de amizade, essa ansiedade vai ser somente desejo de ir para esse lugar novo de crescimento. Mas quando não é algo bem organizado, pode gerar. A chegada na escola é uma situação que deixa as crianças ansiosas, né? Então, a gente precisa ir observando essas outras situações. A gente vivenciou um processo aí em 2020 e 2021, né? Que gerou ansiedade aí nos adultos, nas crianças. Teve uma mudança, né, da nossa rotina, em que a gente vivenciou muito mais uma permanência só com quem estava dentro de casa, né? Ficou todo mundo ali. Então, a gente dormiu de um jeito e acordou do outro, né? Eu dormia podendo levar meu filho lá no Parque do Cocó para brincar, agora eu não posso mais. Eu dormia indo para o shopping, agora eu não posso mais. Então, muita coisa mudou e oscilou o emocional desse povo todo, né? Então, as referências, elas foram se perdendo aos pouquinhos com as crianças. E aí, quando eles estavam mais próximos desses pais, esses pais também estão mergulhados nessa mudança. Então, são pais que tiveram questões financeiras, são pais que tiveram questões fisiológicas, são pais que tiveram questões emocionais, e a criança está ali, 24 horas respirando aquilo tudo. Tentando encaixar dentro de uma rotina, dentro de casa, que não era daquele jeito. Né? Você imagina uma criança que entrava na escola 7 e saía 18, para permanecer esse tempo todo dentro de casa. Né? Não é algo fácil, simples para nenhum dos lados, nem para os genitores, nem para as crianças, né? As crianças, elas absorvem também, né, esse ambiente. Quando tem um ambiente mais calmo, os pais estão tranquilos, a criança, né, consequentemente, vai ficar mais tranquila. Eu sei porque lá em casa é todo mundo ansioso. Digo mesmo, tô brincando. Beijo pai, beijo mãe. Mas assim, a atmosfera, ela faz, né? A gente sente, às vezes o pai e a mãe podem estar calados, mas a criança sente aquela energia, né? Ou ansiosa, ou agitada, ou calma, né, Raíssa? Aí assim, falando um pouquinho, na ansiedade infantil, tem alguma diferença na idade? Por exemplo, crianças de 2, 3, 4, 5, 6 apresentam comportamentos diferentes de criança mais velhas, um pouco, com 7, 8, 9? Na verdade, alguns comportamentos eles vão ser mais específicos de cada fase e também a oralidade. Né? A criança mais velha, ela já consegue verbalizar o que ela está sentindo. Então, ela já consegue dizer que o coração dela está batendo mais rápido. Uma criança miudinha provavelmente não vai saber dizer. Né? Ela já consegue dizer que não tem cuspe na minha boca, quando a boca está seca. Né? Uma criança pequenininha, ela já vai ter essa dificuldade. Mas uma criança pequenininha vai começar a roer as unhas. Uma criança pequenininha já desfraldada vai voltar a ter escapes. Uma criança pequenininha que já dormia a noite toda voltou a despertar. Né? Uma criança pequenininha começou a apresentar alguns comportamentos que ela não apresentava mais, do tipo pedir um auxílio para a hora de comer, já estava no movimento de fazer o banho só, apenas com a orientação do adulto. Hoje solicita esse adulto. Então, a gente precisa ficar de olho nessas questões, né? Acaba que a criança um pouquinho mais velha, né, nessa saída da primeira infância, eles conseguem rotular, explicar, esmiuçar exatamente o que eles estão sentindo, né? Então, dizer que tá com suor gelado, eu tô com suor gelado, parece que eu tô com frio.
né? É mais difícil a gente ver uma explicação dessa para um pequenininho de 3, 4 anos, né? Mas aí a gente percebe uma brincadeira que o Hot Wheels só fica se batendo, só fica se batendo. Ou os bonequinhos só ficam se batendo, ou a bonequinha só chora na casinha, né? Então a gente vai para esse simbólico, que é tão importante, que aí eles vão dizendo tudo, né? Pra gente. E eu queria só pegar o gancho de uma coisa que você falou, do que a gente não fala, que eles percebem, né? A gente da psicologia trabalha muito isso com os pais, esse cuidado, né, do não dito. A gente não diz verbalmente, mas a gente diz com o nosso olhar, a gente diz com a nossa expressão facial, com o nosso tônus muscular. Então, o nosso corpo está tenso, o nosso corpo está estressado. É só você perceber como é que a sua respiração muda tanto quando você está com raiva, triste, estressado, com medo. Então, a criança ela faz toda essa leitura. E por isso que é tão importante a gente ser empáticos, né? Assim, nós precisamos ser empáticos com as crianças e com a gente mesmo. Então, quando você senta com a sua criança e explica para ela o que é que está acontecendo, respeitando a maturidade emocional que ela tem, se aproxima essa criança de você, né? Então, filha, hoje a mamãe hoje não tá legal. A mamãe tá meio chateada. Deixa a mamãe entrar ali no banheiro, tomar um banho, e daqui a pouco a gente brinca, né? E da mesma forma, acolher essa emoção que essa criança está sentindo. Né? Às vezes a criança está lá numa tempestade emocional, né? Na famosa birra, e aí, ao invés do adulto se trocar, porque a birra também é um comportamento, né, que pode ser de ansiedade, por conta dessa imaturidade emocional. E aí, ao invés de eu me trocar como adulto lá, né, ou ficar brigando e a criança gritando e eu falando mais alto, quando vê tá os dois berrando no meio do shopping, qual é o sentido? E aí eu acolho. Isso que você tá sentindo é porque você tá triste. Você tá chateada com a mamãe, né? Porque você queria ficar mais tempo no shopping? Eu entendo. Você tá chateada porque você quer ir pra casa da vovó e não pode? Quantas crianças vivenciaram isso, né, nesse período? Então, a gente precisa acolher. Quando a gente acolhe as nossas crianças, né, e os nossos adolescentes, quando a gente nomeia essas emoções e quando a gente legaliza, quando a gente autoriza, a nossa sociedade, ela proíbe muito as crianças de sentir as coisas. As crianças não podem ter raiva, não podem ficar tristes, não podem ficar chateada, não tem nem conta para pagar, como é que vai ficar com raiva, como é que vai ficar preocupada? Ela fica preocupada, porque choveu e ela não vai ter parquinho no colégio. Olha que chateação. É a chateação dela, do ambiente dela, né? Isso gera uma preocupação. Poxa, eu vim aqui para brincar, né? Me preparei para comer o meu biscoito de chocolate, a minha mãe mandou uma maçã, poxa vida, né? Isso tudo vai chateando. E aí a gente não permite. Quando a gente não permite, a gente não acolhe. Quando a gente não acolhe, os sintomas, eles se agravam. Né? Então, quando a gente permite, quando a gente legaliza, quando a gente acolhe, a gente cria uma comunicação, né, com os nossos filhos. E a gente consegue que essa comunicação ela não seja só daqui para lá, né? O detentor do saber, do que é certo, né? Nós, pais. Não. O que você sente também é importante para mim. Né? Verbalize que eu quero lhe acolher, eu quero lhe ajudar, né? E, vixe, agora isso aí que você me falou, que você está sentindo, a mamãe não consegue lhe ajudar. Mas vamos nós dois juntos buscarmos ajuda, né? Aí conversa sobre o que é a psicóloga, o que é a tia das emoções, o que é a tia que vai falar do coração, da mente. Aí é importante esse momento. Fantástico, fantástico esse teu trabalho, viu, Raíssa? Parabéns. Obrigada. E assim, ainda continuando um pouco nesse ambiente familiar, né? A questão a criança sente, né? A criança vê. Eu lembrei que a gente estuda muito também essa questão de comunicação e linguagem corporal, né? A linguagem corporal, ela é mais de 80% da comunicação. Então, se o pai está ali tenso, preocupado, a criança vai perceber, né? E vai também, talvez, absorver. E, a mesma forma, como você falou, o contrário. Se a criança está ali meio tristinha, ou está ansioso, está roendo a unha, ou está, né? Os pais têm que ter esse olhar, né? E, como você falou mesmo, acolher. E em relação aqui, vamos entrar num assuntozinho, a questão de separação. Né? Como é que essas crianças lidam com essa questão da separação ali na primeira infância até 6 anos, né? A primeira infância, mas aí para questões de estudos, né? Alguns autores colocam a primeiríssima infância, que vai até 3 anos, né? Não, aí a primeira infância até 6, e aí depois a gente entra na infância, pré-adolescência, né? Normal aí. Pronto.
Então, assim, como é a questão da ansiedade, né, frente A separação dos genitores que você fala. Isso. E na primeira infância e na infância. Ponto. Na verdade, assim, a ansiedade em relação ao processo de separação dos pais, não tem como a gente determinar como vai acontecer, né? A gente conhece casos, por exemplo, de crianças que conseguiram emocionalmente se apresentar de uma forma mais organizada pós-separação. Pela forma que o ambiente familiar é apresentado para ela. Então, às vezes, é um ambiente familiar muito patológico, né? Muito nocivo para a criança. Às vezes é uma violência psicológica, uma violência, né, doméstica, em que a criança percebe uma violência financeira, uma violência patrimonial, e a criança vai, né, ouvindo, sentindo tudo aquilo. Né? Óbvio que algumas coisas elas são perdidas, e dependendo da faixa etária em que a criança está, ela vai verbalizando ou não. No começo é engraçado que quando eles estão lá para os 6, 7 anos, eles dizem, legal, vou ter 2 quartos. Né? Mas quando as coisas começam queria os 2 juntos, né? E aí vale aquela questão do diálogo, né? Eu sempre friso a importância do diálogo. E a coisa principal da separação. Gente, quem está separando é marido e mulher. Pai e mãe é para sempre. Não tem para onde correr. Né? Então, assim, se não existe uma comunicação, se a questão da separação exigiu uma separação e uma ausência de fala, alguma ponte de comunicação a gente precisa ter. Seja pelos avós, utilizando o WhatsApp, mas alguma ponte de comunicação precisa ter, porque essa criança é única. Agora, o pós-separação, né, a vivência do divórcio é que pode gerar uma ansiedade maior. Por quê? Porque eu começo a oferecer 2 realidades e a criança é única, que está num processo de desenvolvimento, que está num processo de crescimento. Então, a gente tem hoje, né, muito mais comum as guardas compartilhadas. E aí, a gente tem criança que fica segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo um, domingo outro. Aí tem outra criança que fica segunda, terça, quarta, acorda num, dorme no outro. Você está entendendo como é tudo muito misturado, né? Uma rotina que, se a família não tiver em cima, se desorganiza, repercute na criança. Rotina desorganizada é criança desorganizada. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou comer, eu não sei onde é que está a minha blusa da escola. Se está na minha mãe, se está no meu pai. Né? Eu acordo num canto, será que eu vou dormir onde hoje? Eu preciso ir para o aniversário da minha tia, mas eu vou estar com a minha mãe ou com o meu pai? Então, esses questionamentos, para a gente é muito fácil, né? Nós somos adultos, pegamos a chave do nosso carro e saímos. Mas as crianças não, elas dependem da gente. Então, existe todo o processo de divórcio que, por muitas vezes, a gente não protege as crianças, né? A gente fala muita coisa que não era para ser dito, né? A gente precisa ter muito cuidado com a alienação parental. A alienação parental, ela também gera muita ansiedade na criança, porque é uma figura do meu herói e da minha heroína. São as pessoas mais importantes na minha vida, em que tem um e outro falando mal deles, né? Assim, é como se tivesse, assim, tirando a credibilidade da minha maior referência. Então, a alienação parental, ela é um fator muito grande de ansiedade, e a gente ainda vê muito. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. E tentar deixar mais ou menos parecido, sabe? E são coisas tão simples, sabe, Carol, assim, que as pessoas acham que não interfere. Por exemplo, porque na casa do meu pai eu posso almoçar todo dia no sofá. Porque na casa da minha mãe eu tenho que tomar banho antes do almoço. Porque na casa da minha mãe eu posso dormir sem tomar banho. Na casa do meu pai eu tenho... Essas coisas, pra gente, que besteira, toma banho amanhã. Mas pra criança faz toda a diferença. Porque ela começa a crescer e ela começa a entender onde é que eu posso burlar algumas regras que me facilitam a vida, me deixam mais legal. E aí acaba que é mais legal ali, ó. Naquela casa ali, que naquela casa ali eu posso comer na frente da televisão, naquela casa ali eu posso comer doce todo dia, entendeu? Então, aí agora é com criança. Mas adolescente, as leis vão ser outras, as regras vão ser outras. Mas eu já estou muito forte, eu já consigo burlar. Eu já sei exatamente as brechas que tem numa casa e na outra. Eu só me fortaleço. E aí eu consigo burlar mais ainda. Né? Então, a comunicação que a gente trabalha lá na infância se perde. Por quê? Porque a minha conversa aqui com os pais, com meus pais, é só de burlar. Né? Só de burlar. Opa, vai ter uma festa aqui, eu vou querer ir para essa casa. E essa casa aqui, ele deixa eu ir. Essa daqui, ela não deixa. Aí
E aí vai, né, nessa tentativa. Então, esse processo de separação é muito difícil. Tem uma separação que as famílias falam muito, que não é a separação, né, dos pais, mas que as famílias das crianças da primeiríssima infância trazem muito para a escola, sentem muito, principalmente crianças que têm uma amamentação prolongada e primeiro filho, né, que é a ansiedade da entrada na escola, né? As crianças pequenininhas, quando vão entrar na escola, né, ou nas creches escola, ou nos berçários, que a mãe ainda faz o processo de amamentação, então a família, ela precisa estar muito segura, muito tranquila do que ela decidiu, né? Assim, eu vivi isso. Eu vivi berçário, eu vivi amamentação prolongada, armazenamento, envio de leite materno para a creche. Então, quando você, como mãe, está muito tranquila com essa decisão, percebe, faz o levantamento dos prós e dos contras, né? E aí a coisa flui mais rápido, né? A coisa flui mais rápido e é importante que a gente perceba que eu escolhi quem vai me ajudar. Eu não estou escolhendo quem vai exercer o meu papel. Essa é uma grande questão e uma grande culpa materna que gera ansiedade na mãe e repercute no filho. Eu não estou escolhendo quem vai ficar no meu lugar de mãe. Eu estou escolhendo quem vai ser uma das minhas redes de apoio. Vai ser o berçário, vai ser a babá. Vai ser uma pessoa que eu vou colocar para me ajudar a cuidar na casa da minha sogra. É diferente. Mas quando eu não tenho essa decisão, quando eu vou por um peso, por uma coisa que, ai meu Deus, é a única coisa que tem para fazer. Ai, que sofrimento, eu vou ter que deixar lá na creche. Não é visto como rede de apoio, né? E aí acaba que dificulta. E hoje a gente tem muita coisa que facilita isso. A gente tem os berçários que permitem que as mães amamentem por hora marcada, né? Para você ir lá, amamente seu filho. Quando eles já estão ficando naquela fase do estranhar, né? Do ter a noção do esconder, do achar. A gente pede que as mães não vão tanto, porque eles começam a querer. Você fazer o bebê se despedir 4 vezes ao dia, vamos fazer só 2, para não sofrer tanto, né? Mas isso também é uma outra ansiedade que as crianças pequenas vivenciam. Sei, essa ansiedade da entrada na escola, né, da primeiríssima infância, né? E fala um pouquinho, Raíssa, mais sobre a ansiedade na escola mesmo. A criança já está lá, já está indo, já passou por essa barreira aí de separação, entre aspas, da mãe, né? Como é que esses professores, diretores, né, não sei, e muitos psicólogos que tem nas escolas, né, como é que eles percebem a trajetória dessas crianças na escola e como é que elas demonstram, né, essa ansiedade já? Como é que eles percebem isso? Na escola, eu costumo dizer que a gente tem uma coisa que nem família, nem a clínica tem, né, que é o social, o grupo. Né? É muito rico a escola por isso, né? Então a gente tem a oportunidade de ver as crianças e os adolescentes com seus iguais, né? Que em casa eles não vão ver, os pais não vão ver no máximo com o irmão, e na clínica a gente vê sozinho, né? De 1 para 1. Então, a gente, enquanto escola, a gente precisa ter um olhar bem cuidadoso. A educação infantil, ela tem, né, como uma das suas bases, a questão dessa avaliação contínua e diária. E a gente faz essa avaliação dentro do desenvolvimento global da criança. Então, eu olho, sim, a questão da socialização, eu olho, sim, a questão da maturidade emocional, do desenvolvimento cognitivo. Então, à medida em que eu vou percebendo todas essas áreas, eu consigo entender e visualizar ali na criança alguns sinais de alerta, né? E aí a gente vai começar a perceber, por exemplo, já uma criança que deixou de colocar as coisas na boca. Não tem mais a necessidade dessa fase oral tão forte de colocar as coisas na boca. E de uma hora para outra ela começa a morder muitas coisas, ela faz uso da mordida como comunicação, porque a gente sabe que tem uma fase em que a criança usa a mordida como comunicação, né? Do não quero, não gostei, ou gosto muito de você, quero você, né? Perto de mim. Eu digo assim, ninguém bota pra dentro que não gosta, né? Por isso que eu sou morto que eu gosto, né? As crianças pensam. Então, assim, quando passa dessa fase, uma criança que volta a morder tudo, é um sinal de alerta. Uma criança que já fala bem, uma criança que já tem uma questão da musculatura, né, orofacial boa, mastiga, né, faz uso de alimento sólido, tem uma articulação boa.
e repentinamente volta a morder tudo, é um sinal de alerta. Uma criança que apresentava autonomia no manuseio dos brinquedos em sala, no momento livre, né? Porque nas escolas a gente tem 2 momentos: os momentos de orientação, em que aquela brincadeira é dirigida, e os momentos livres. Nos momentos livres ela tinha total autonomia, quando ia para o parque também tinha total autonomia dos brinquedos do parque, e de uma hora para outra essa criança começou a solicitar um adulto o tempo todo: segura minha mão, não sei pro escorregador, não sei, só fica sentadinha mais perto desse adulto. É um sinal de alerta. É uma criança que passa a não fazer o uso desses brinquedos de uma forma funcional, conseguia construir as pecinhas, fazia um castelo para a princesa, fazia um carro, fazia uma poça de lama para colocar a Barbie para pular, enfim. Mas de uma hora para outra, a brincadeira não tem mais história. Entende? É como se ela estivesse mexendo 2 palitos de dente. É um sinal de alerta. É uma criança que na avaliação contínua, na base cognitiva, a gente meio que ficou andando em círculo. Nossa, não está saindo daqui. Mês passado estava desse jeito, esse mês está desse jeito de novo, né? Mas é uma criança que não trazia essa demanda. É um sinal de alerta. Na educação infantil, a gente pode ver também a questão dos lanches, né? A gente tem essa oportunidade. Então, a alimentação também é um sinal de alerta. Criança que passa a recusar ou uma necessidade muito grande de comer, né? Por quê? Porque quando eu estou comendo, eu sempre vou ter o olhar do adulto. Então, todos os meus amiguinhos foram para o parque. Eu não posso ficar comendo só. Vai ter um adulto só para mim, olhando para mim. Então, às vezes, eu fico, me prolongo. Quando eu não como, eu também vou ter um adulto olhando para mim, né? Porque, como um pouquinho, Raíssa, só um pouquinho para você ter energia. Aí a professora vai toda na criatividade dela, né? Para você poder correr. Mas eu vou ter um olhar do adulto. Então, é um sinal de alerta também. Não, então, um dos sinais que eu percebi, né, que você falou, um dos sinais de alerta dessa ansiedade infantil é a insegurança. Sim. Porque ela tá ali sempre fazendo tudo para ter um adulto perto dela, ela se sente insegura, é isso? Fala um pouquinho sobre essa insegurança, ela surge, sim, né? Até porque eu fico ansiosa por algo que eu não sei nem nomear. Muitas vezes vem uma ansiedade, vem um medo, vem uma angústia de coisas mais concretas, né? Mas, às vezes, são ansiedades que eu não consigo. Por exemplo, se for a ansiedade de um medo de escuro, eu consigo que a mamãe deixe a luz ligada para eu dormir, né? Às vezes, a gente faz até umas brincadeiras mais de amassar o medo, de colocar o medo lá no vaso sanitário, fechar a tampa e dar descarga, né? Nossa, tu tem um medo, tá dentro do guarda-roupa, vamos pegar esse medo e jogar na janela para ele ir embora. Mas quando não é um medo tão que a criança consegue organizar e verbalizar, gera uma insegurança, né? E aí a gente, olha só, quando nós sentimos essa ansiedade, né, que o adulto, quando está com um transtorno de ansiedade moderado, que vai resolver essa situação, né, aceita e vai resolver essa situação, ele mesmo não consegue estruturar o pensamento, não, de uma hora para outra vê esses pensamentos, vê essa angústia, vê esse medo, os pensamentos intrusivos. A criança, ela também tem isso, né? É esse olhar empático. Eu acho que a grande palavra-chave da gente entender a ansiedade infantil é ter empatia. É mais fácil a gente acolher aquele nosso amigo da nossa idade, que tem um monte de problema, ou você pode ser ansioso, do que uma criança de 4 anos que não tem problema nenhum na cabeça do adulto. Né? Então, a insegurança ela é um desses sintomas bem forte. Em relação à alimentação, que tu até citou, né? Que na escola os professores ficam de olho ali, ou a criança está comendo muito ou está comendo pouco. Só que tem 2 fatores aí, né? Que tu falou. Ela quer ficar comendo para ter o adulto, a questão de ter uma segurança, ou não comer nada para também ter um adulto ali perto. Mas vamos falar um pouquinho do alimento. Em relação à ansiedade, a criança não quer mais assim biscoito, chocolate, coisa mais doce, porque ela recusa fruta. Na verdade, é meio que um ciclo de retroalimentação aí, né? Quando a ansiedade ela atira para o lado da alimentação, nós, mães, ficamos meio que arrancando os cabelos quando os meninos não comem, né? Então, o que acontece? Eu vou dar o que ele quer. Eu vou dar o que ele quer. Né? E aí, acaba que a criança, se fortalece e aí vai comendo só esse doce.
né? O que a gente percebe é que eles utilizam alguns alimentos por memórias afetivas, né? Então, eles gostam mais do sorvete, porque traz uma memória afetiva e acalma, né? Eu gosto mais daquele bolo que a vovó faz, é uma memória afetiva, né? E acalma. Mas a gente precisa ter eles não fazem ainda, as crianças pequenas, aquela ligação que a gente come esse alimento aqui, né? Por exemplo, quando está no vestibular, vou comer castanha para me deixar ligado, né? Para conseguir estudar bem muito. Eles não fazem essa ligação. É mais uma memória afetiva, né? Uma sensação de riso na minha casa que lembra isso. Sim, com certeza, né, gente? Porque criança não é adulto. Para saber, eu vou comer castanha porque é uma oleaginosa, tem gorduras boas. Mais engraçado, Raíssa, falando aqui que eu também sou da área da saúde, né? A criança, quando está ansiosa, eu acho, né, que o que você falou, essa questão da memória afetiva, mas você falou em sorvete, falou em bolo, então são muitos carboidratos com gordura, né? Que trazem aquela descarga de serotonina, dopamina. A criança não sabe o que é serotonina, mas ela sabe que tem aquele efeito calmante, que lembra também a casa da avó, né? Super interessante. Agora, com a alimentação, a gente também pode ver uma questão de ansiedade, se foi uma criança que vivenciou alguma situação relacionada à alimentação. Então, se foi uma criança que vivenciou um engasgo muito severo, né, que gerou vômitos, que gerou desmaio, que gerou uma angústia dentro de casa. Então, pode desencadear uma ansiedade específica relacionada a isso. Então, por algumas vezes, a gente percebe crianças que voltam para a alimentação pastosa, que não querem comer alimentos específicos parecidos com aquela textura, com a cor de referência daquele alimento que me gerou esse engasgo, né? Então, é uma ansiedade específica, né, daquela situação. Uhum. Então, a ansiedade em relação à alimentação, você falou, né, Raíssa, pode engordar, mas também pode deixar a criança mais magra quando é nesse caso aí, né? Ela passou por um momento traumático de engasgo e ela não quer mais comer, né? Então, ela vai emagrecer. É uma ansiedade porque, assim, a gente, né, que é leigo, que apesar de eu ser da área da saúde, eu sou leiga, né? Em questão de ansiedade, é mais com os psicólogos. Então, assim, a gente acha que a ansiedade sempre vai engordar. Sim. Mas não é verdade. Não. Na verdade, o que a gente diz é uma mudança brusca de peso. Né? Porque a gente vai olhando os fatores. E isso vai muito de como a família se relaciona com a comida. Se é uma família que, quando está triste, estressada, acabou de ter uma discussão ou um sofrimento específico, não tem comida, não quero comer, eu quero me trancar no quarto, não quero comer, eu quero tomar um banho. Essa criança, quando sente também esse sentimento, ela vai fazer a mesma relação. Né? Por isso que quando a gente vai trabalhar questões com as crianças de distúrbios alimentares, transtornos alimentares, essas questões, a gente trabalha muito, né? Assim, esmiuça demais a relação da família com a comida. Porque é reflexo da criança, né? A criança vai refletir isso mesmo. Uhum. E voltando aqui para a questão de... Voltando não, né? Indo, porque você não falou ainda sobre isso. As dicas de como... Não, vamos falar sobre como tratar, seria com psicoterapia, né? Depois, viu, produção? Já a gente vai para as dicas de como as brincadeiras podem ajudar, enfim. Né? Não, vamos para a questão de como tratar, né? Como esses cuidadores, esses adultos que estão vendo aquela criança que precisa de ajuda, né? Como tratar aquela ansiedade, né? Psicoterapia, o que fazer... E se tem uso de algum medicamento ou não envolvido nesse tratamento. O trabalho, né, o tratamento da ansiedade, os cuidadores, né, de referência, eles recebem algumas orientações, né? Nós da psicologia, nós fazemos algumas sessões de orientação parental, né, em que a gente faz toda uma orientação com essa família, de como é que deve agir, algumas situações são trazidas para a gente também exemplifica, né? A gente faz orientações em uso de livrinhos para levar para dentro de casa, né? E o uso de medicamentos, ele não é com a gente, né? A área da psicologia nem fala, né? Mas quando a gente percebe que o prejuízo chegou em um nível que começou a interferir vários campos, a gente costuma agir de uma maneira multiprofissional mesmo,
né? Então, o neuro entra, um psiquiatra entra, o próprio pediatra faz o acompanhamento, né? Assim, eu sempre peço todos os exames de sangue para saber como é que tá. E aí entra, né, com alguns, por exemplo, eu já acompanhei uma criança que a pediatra preferiu entrar primeiro com a questão natural, para depois, né, enquanto a gente estruturava a rotina, e para depois, né, os médicos, seja psiquiatra ou neuro, entrarem com medicamentos. E aí isso tudo é importante que seja passado para o psicólogo que acompanha o seu filho, né? Porque a adaptação corporal da criança com o medicamento, ela é do mesmo jeito da gente. Então, às vezes, você toma uma coisa, aí dá um desarranjo na barriga. Você toma, né? Então, a criança, ela também vai sentir algumas coisas. Então, alguns remédios podem dar um efeito colateral de uma irritabilidade ou de ficar mais sonolento, né? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Uhum. Mas, Raíssa, assim, uma dúvida que eu tenho a questão de saber, essa criança ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ela precisa tomar medicamento. Essa decisão, digamos assim, né, parte do psicólogo? A família algumas vezes chega com essa angústia. Não era bom dar o medicamento, né, para ele se acalmar, eles dizem assim, né? A gente precisa avaliar como é que está a questão do prejuízo, sabe? Por exemplo, a gente sabe que algumas crianças elas vivenciam um nível de ansiedade que mudanças comportamentais em casa, que mudanças de estratégias dos pais, né? Que mudanças das referências, às vezes mudança da rotina, uma troca de turno da escola, algumas coisas específicas a gente começa a ter resultado. E algumas outras vezes não. Por isso que a gente faz um levantamento histórico também, né? Se a gente já tem uma história aí bem enraizada de uma ansiedade generalizada, uma ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade moderada, a gente precisa partir para um medicamento, né? Um pouco antes do que seria talvez uma criança que chegou. Agora, por isso que a gente né, trabalha com a questão de não esperar tanto. Não esperar tanto para ir atrás, né? Por exemplo, a gente tem crianças que caem e fisicamente você percebe que não foi uma queda drástica, mas a ansiedade, né? O anseio pela que aquela queda pode causar me desorganiza emocionalmente, que eu me tremo, que eu fico com os lábios brancos, que eu começo a suar gelado, que eu travo, que eu desorganizo os meus pensamentos. Eu não preciso esperar que essa criança repita esse comportamento diversas vezes. De alguma forma, ela já entrou num sofrimento. Ela já ficou angustiada. Então, a gente pode começar a trabalhar isso, né? E a gente perceber que essa criança, por exemplo, é uma criança que toda quarta vai para a casa de uma avó e toda sexta vai para a casa da outra avó. Eu preciso que essas avós saibam do que está acontecendo. Eu preciso que essas avós entendam qual é o processo que essa criança está passando. Entendam e sejam ativas também. Então, a rotina que ela tem não é ir para a casa das avós 2 vezes, né? Uma vez para uma, outra vez para outra. Então, as duas vão ser participantes. Que algumas famílias tendem a esconder, a não dizer. Não, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Ótimo. E a questão de medicamentos, não sei, medicamentos naturais, não sei se fala assim. Porque, assim, eu já ouvi falar muito sobre floral. Aí já entra numa questão mais medicina oriental, né? Eu não sei. Mas tu já... Eu profissional, não trabalho e não tenho nenhuma criança que usa. Aí vai para a minha parte pessoal. Né? Mas eu profissional não tenho nenhum paciente meu que use florais ou os óleos, né? Não tenho. Mas já ouviu falar? Já ouvi falar. Já ouvi falar. E aí, assim, né? Como todos, a gente tem os que gostam e os que não gostam, né? Os que acreditam e os que não acreditam, né? Mas como nós, né, não podemos... A gente tem que ter esse cuidado, até o cuidado de nem mostrar, nem oferecer, nem dizer que eu uso o floral tal, eu uso o óleo tal, entendeu? Nem isso a gente conversa, né? Manda uma foto pra gente, você conhece esse? Aí a gente, né, explica toda a questão da psicologia e pede para retornar com o pediatra. Né? Por isso que a gente tem todo o contato desses profissionais que atuam com as crianças. Ótimo. Sim, e você falou que você faz a abordagem Gestalt, né? Mas está fazendo também a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né? Isso. Me explica um pouquinho como
tu faz essa abordagem com as crianças, a terapia cognitiva? A gente estrutura a sessão junto com as crianças. A gente trabalha com algumas técnicas, né, já organizadas especificamente para alguns comportamentos, né? A gente trabalha com esses pensamentos intrusivos, essas desorganizações emocionais. A gente utiliza baralhos, né, de pensamentos. Então, a gente vai, nesses jogos, né, terapêuticos, estruturando essa forma de pensar, né? Então, algumas vezes, algumas técnicas do tipo, aquele pensamento chegou, então o que é que eu posso estar fazendo? Né? Eu vou estar descrevendo aquela parede, eu vou estar lembrando uma música que a mamãe fala e me traz uma paz, e me traz uma calma, né? A gente utiliza muitos livros, os livros terapêuticos, eles são um recurso que chega muito, acessa muito as crianças pequenas, né? Tanto que, assim, tem alguns livros que eles repetidamente pedem para ser lido na sessão. Né? Assim, na outra sessão, na outra sessão, na outra sessão, na outra sessão. Por quê? Porque é um livro que aquelas técnicas utilizadas pelo personagem, né? Ou a família que, né, dentro da historinha, acalmou. De alguma maneira gerou muita segurança. Então, quanto mais eu leio, mais tranquila eu fico, mais eu vou captando aquelas ideias para utilizar em casa, né? Então, eu utilizo também muitos livros de nomeação de emoções, né, com as crianças pequenas, fazer a compreensão. Então, a gente vai para frente do espelho, a gente passa a canetinha no espelho, na moldura do nosso rosto, para dizer qual é a carinha que a gente está com raiva, triste, com medo, o que é que me faz sentir medo, o que é que me faz sentir angústia, né? Então, essas situações bem concretas, né? E entrando nessa parte tão subjetiva que as crianças pequenas... Como é que eu desenho aqui o medo, né? Para eles é bem... Aí, depois que a gente faz toda essa questão do sentir, da sensação, a gente consegue. Aí a gente vai para colocar dentro do vaso sanitário, que eu falei, né? Tirar do guarda-roupa, colocar embora na janela. E eles gostam muito disso. E a gente usa alguns objetos, né? Assim, quando tá com medo, a gente faz isso, né? Eu utilizo... muita técnica da luz, né? Segura uma coisa. Vamos lá. Eu vou apagar a luz e vou acender a luz. Primeiro a gente faz do fechar o olho, abrir o olho. Fecha só um olho. Abre os dois. Essa coisa tá do mesmo jeito na sua mão, tá? Fecha os dois, abre os dois. Depois eu vou para a luz. Aí, até a gente entender que o que tem no escuro tem no claro. Né? O que mudou foi a iluminação do ambiente. Né? A gente vai para luzes pequenas, luzes de outra cor. Legal. Mas, assim, tudo isso que tu tá falando, fecha a luz, não sei o quê, pega isso, bota dentro do aparelho sanitário, isso é a TCC? É a técnica em si? Não. Isso são técnicas que eu utilizo no consultório, né? A TCC, ela traz outras técnicas, né? Mas, assim, a TCC, ela é mais a questão de... É como se fosse a criança vai perceber os pensamentos, perceber os sentimentos. Ela começa a perceber o que é que ela está sentindo, o que é que chegou na cabecinha dela que gerou isso. O que é que chegou na cabecinha dela para ela sentir aquele elevador dentro dela. Que ela, né, que eles dizem que é quando eles estão nervosos. Tem um elevador. O que é que eu senti antes do elevador chegar? Qual foi o pensamento? Né? O que é que me gerou? Às vezes é a chamada de um jornal, porque eu assisti alguma coisa. E aí a gente vai trabalhando isso, né? Eu sei. Estão pedindo aqui a produção para aprofundar. Já deu a questão do TCC? Aprofundar mais, né? Certo. As perguntas frequentes dos internautas. Vamos lá. Se na ansiedade infantil as crianças têm algum tique nervoso, sabe? Aquele que sempre passa no cabelo. Eu tinha uma colega de colégio que ela arrancava o cabelo da cabeça, que já vai para outro, né? Fala um pouquinho. Mas pode ter pigarro, ou um barulho específico, né? E assim, para se organizar. Aí a gente já está diante de um quadro de ansiedade com bem maior sofrimento para a criança, né? Então, a gente tem a questão de ficar enrolando o cabelo, né? Ou de ficar fazendo alguns comportamentos físicos
que gera, né? Então, é uma ansiedade que algumas vezes a criança nem percebe que está fazendo isso, na grande maioria das vezes, né? E aí, assim, o ideal é não ficar dizendo pare com isso. Não puxa o cabelo, não. Não enrola o cabelo, não. É a mesma coisa da unha, né? Tirar a unha da boca, não é para roer, a unha, né? Então, assim, quando a gente começa a supervalorizar esses comportamentos inadequados, né, a gente não ajuda esse momento da gente ir retirando, da gente ir diminuindo. Então, aos poucos, né, no espaço terapêutico, algumas técnicas nos ajudam com que a criança tenha ciência desses comportamentos e o que é que a gente pode estar fazendo para ir acalmando. Às vezes, alguns comportamentos, eles vão ficar como forma de organizar a criança. E a gente só trabalha para que esses comportamentos eles não apareçam a todo momento. Esses comportamentos que aparecem a todo momento começam a interferir na socialização, começam a interferir na questão da família, não querer sair com a criança que passa o tempo todinho, né? E aí a gente sabe que algumas mais a gente vai estruturando, né? Ou então, por exemplo, tem criança que está ansiosa aí fica fazendo xixi partido, né? Um xixi ela faz assim 5 vezes, faz xixi aí volta. Vixe, tô com vontade de novo, é verdade? Vamos ver quanto é de xixi que a gente consegue guardar pra gente fazer um xixi grandão, né? Óbvio que não é a primeira sessão que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Tem todo um processo aí anterior que eu preciso fazer, que eu preciso trabalhar pra gente começar a entender e chegar nesse ponto com a criança. Ótimo. Mas assim, a causa desses comportamentos... Necessidade de organização emocional. É. Aí a gente tá falando desses tiques de ansiedade, né? Então, assim, eu tenho determinados colegas que já dizem, quando eu começo a segurar o meu pescoço, eu já sei que eu vou ficar nervosa. Né? E aí, para a criança chegar num nível desse, a gente precisa ir trabalhando essa maturidade emocional. Né? Aí não é uma questão de toque, não é, né? É uma outra questão. Interessante, essa eu não conhecia. Mas eu tenho algumas amigas, né? Assim, e acaba que a gente conhece uma psicóloga tal, né? E é um caso, assim, quando eu começo a pegar no meu pescoço, ou quando eu começo a pigarrear, exatamente, né? Quando eu começo a pigarrear, né? Ou, por exemplo, tem gente que é muito comum a questão da perna, né? Não é todo mundo que balança a perna que está ansioso, mas a pessoa que sabe do seu transtorno, que está no processo de trabalho com esse transtorno, ela sabe especificamente a forma que balança a perna que está atingindo a questão da ansiedade dela. Olha aí, interessante, né, Raíssa? Sim, Raíssa, e fala um pouquinho também sobre como, se existe algum tipo de brinquedo nessa primeira infância, que pode ajudar essas crianças com ansiedade a ficarem mais calmas. Se tem brinquedos que ajudam a ficar mais calma, os brinquedos que tem que evitar e as brincadeiras. Porque a gente, né, da época lá da corda, pular corda, correr na rua. Elástico era bom demais. Pois não é? Pular elástico, tô cheia de varizes aqui. Mas assim, os tempos nessa geração nova aí não tem tanto acesso a essas brincadeiras de rua, né? E o que eles têm acesso são as telas. E a gente sabe que é um fator enorme para o aumento de ansiedade. Né? As brincadeiras de tela, os jogos eletrônicos, eles aumentam, né, assim, consideravelmente o grau de ansiedade, né? O desacelerar depois de uma tela, né, é bem mais demorado. Então, assim, a gente trabalha a questão de jogo que precise a troca de turno, é a minha vez, a sua vez. Então, jogo de tabuleiro, né? Um quebra-cabeça em que a gente comece a trabalhar desafios e vai aumentando esses desafios, né? Quebra-cabeças curtinhos, quebra-cabeças de sequência lógica. Então, por exemplo, você pega um quebra-cabeças de madeira em que é para você montar a sequência. Aí tem lá o meninozinho dormindo na cama, o meninozinho tomando banho, o meninozinho comendo, o meninozinho chegando na escola. Então, vai montando a sequência, vai estruturando aquela sequência. Isso tudo vai, né, tranquilizando. Agora, a gente tem alguns brinquedos também que trabalha não a questão trabalha a questão da empolgação, né? A varetinha de tirar e a bola
né, explodir, eles ficam o quê? Ansiosos para saber se a bola vai explodir. Então tem que ter cuidado com isso, né? A gente acha o máximo, porque, por exemplo, não tinha na minha época aquele brinquedo. Eu acho o máximo enquanto o negócio pula. Mas você percebe que tem crianças que não conseguem sentar, que eles ficam, ai, ai, vai pular, tia, vai pular, né? Então não é um brinquedo muito legal para trabalhar agora, né? A gente trabalha depois isso. Então esses brinquedos em que a gente faz essa troca de turno é um brinquedo bem legal. E a questão da casinha, de apresentar os bonecos, de tentar ir para esse simbólico também é importante para ir sentindo como é que essas histórias vão sendo criadas, vão sendo narradas. Ai, show, show. E sim, mais perguntas dos internautas. Ansiedade. Sim, então para finalizar, Raíssa, as dicas para diminuir a ansiedade infantil? Como é que a gente vai perguntar isso? Bem, eu acho que, na verdade, eu acho que não são dicas, seria assim, dicas para a gente trabalhar, né? Essa questão da ansiedade, né, para os cuidadores, né? Eu acho que a gente pode, né? Se é uma criança que já apresenta, né? Vixe, eu percebo que é ansiosa. Como é que você percebe que ela é ansiosa? Quais são as características que ela te traz, né? Não, se a gente diz que a gente vai viajar, ela passa a semana todinha perguntando. Aí eu digo, realmente, vamos lá, o que é que a gente pode fazer? Se eu vou viajar nas férias, eu adulta, que sei exatamente quantos dias falta, eu também fico, né? Mas eu consigo realizar todas as minhas coisas. Porque a minha maturidade emocional, meu senso de responsabilidade, minha noção de tempo. A criança, não. Né? O desejo dela, né, é muito real. Então, não tem muito essa válvula aí, essa ruptura do que eu tenho que esperar, não. Então, eu só vou viajar daqui a 2 semanas. Mas um dia antes, 2 dias antes, você avisa, né? Eu trabalho muito com calendário, sabe, Carol? Assim, eu trabalho muito com as crianças, o calendário. A gente constrói um calendário na sessão. E eu sempre peço aos pais que trabalhem dessa forma. Então, pais que trabalham viajando, eu peço que utilizem esse calendário feito pela criança e com a família. Então, a cor que o papai vai estar viajando é a cor que eu vou pintar de qual cor? É o quadradinho que eu vou pintar de qual cor? Vou escolher o azul, que é quando o papai está viajando. Pronto. E quando o papai vai chegar, vai ser qual cor? Vai ser o amarelo. Pronto. Quando ele estiver viajando, eu vou desenhar um avião. Então, utiliza algumas questões, né, para trabalhar. E isso acho que é bem interessante. Eu faço isso, às vezes, quando a criança é muito ansiosa para quando vai vir a tia Raíssa. Né? Então, vai demorar muito. Eu queria que fosse segunda, que é o primeiro... Isso eu escuto demais. Eu queria que fosse segunda, que é o primeiro dia da semana. Aí eu vou e mostro que de uma segunda para outra segunda é o mesmo dia de uma quinta para outra quinta. Mesma quantidade de tempo. Mas eu preciso mostrar isso no papel. Né? Então, o dia que ele vai me ver vai ser o dia que a gente vai pintar dessa cor, né? Então, é uma coisa legal. E também, gente, antecipar quando a gente for sair. Hoje a gente vai pro shopping, a gente vai fazer o quê no shopping? A gente vai jantar. Depois do jantar, a gente vai tomar um sorvete, e aí você vai poder escolher um brinquedo no parquinho. Tá certo? Tá bom. Então, eu vou trabalhando aquilo. Filho, hoje o passeio é da mamãe e do papai. Hoje você vai ficar na casa da vovó. Né? Então, quando eu antecipo as situações que a criança vai vivenciar, eu tenho mais ou menos um caminho para eu diminuir também possíveis sinais e questões de ansiedade. E se for uma criança que já apresenta comportamento ansioso, aí é que eu preciso mesmo. Dá tudo estruturado. Então, não tem como, por exemplo, óbvio que tem os imprevistos, mas não tem como eu dizer para a criança, vou te pegar no colégio, aí chegar outra pessoa. É uma criança que vai ficar tensa, estressada, preocupada. O que é que aconteceu com a minha mãe? Né? Então, se for uma criança que traz muita angústia da morte, é uma criança que vai achar que a mãe dela morreu, o que é que aconteceu? Então, eu preciso... Tem algumas famílias que eu digo até para ligar para a escola. Ligue para a escola e diga que quem vai pegar não vai ser você. Né? Peça para alguém da escola e avisar para a criança, para ela saber quem ela vai encontrar, né? Nesse momento. É importante. Então, essas questões, elas já são importante a gente trabalhar com qualquer criança, né? Essa organização. E com crianças que apresentam comportamentos ansiosos, é mais ainda. Mais ainda, né? Perfeito, viu, Raíssa? Porque, assim, tu falando muito nessa questão da organização, então a palavra-chave é organizar. Organizar a rotina daquela criança, o máximo, né? Da rotina em casa, rotina no colégio, rotina com a família, tentar deixar organizado, porque realmente até os adultos, né?
que são mais ansiosos, eles precisam manter essa organização, porque senão a vida vira uma bagunça. Se vira uma bagunça para a gente, que é adulta, a gente tem mais maturidade para lidar com os problemas. Imagine uma criança. Uma vida toda, né, com vários imprevistos, desorganização, realmente não. E dentro da rotina, a gente trabalha a flexibilidade. Porque a gente vai mostrando para essa criança que essa rotina ela pode acontecer também alguns imprevistos. Mas eu vou trabalhando a flexibilidade aos pouquinhos, né? Eu trabalho a flexibilidade numa sexta-noite, a flexibilidade no final de semana, né? Sobrou o docinho do aniversário do domingo, aí eu deixo comer esse docinho na segunda-feira. E eu apresento o porquê, né? Então, eu vou mostrando essa flexibilidade também aos pouquinhos, né? Ótimo. E assim, para encerrar, né, Raíssa, nosso papo aqui, que foi maravilhoso. Obrigada. Queria te agradecer muito, tá, a participação. E eu queria que você encerrasse, assim, com uma coisa que até a gente conversou rápido no WhatsApp, que a infância é ali a formação daquele ser humano, né? Tudo que está sendo formado psicologicamente, emocionalmente, vai refletir na idade adulta, né? Quais são os adultos que daqui a 20 anos vão estar aqui na nossa sociedade, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho isso, né? Dessa questão do reflexo na vida adulta, né? Da parte da infância, como ela reflete na vida adulta. E eu tenho uma frase que eu li em algum lugar, que eu sempre leio essa frase, que é: a infância é o solo que a gente vai pisar para o resto da vida. Alguma coisa assim. Eu achei bem interessante essa frase, porque sempre a gente lembra, né? Os traumas que a gente traz, tudo que a gente traz hoje tem a ver com como foi a nossa infância, né? Com certeza, né? E como é importante... tem até uma frase que agora eu baguncei na minha cabeça, eu me lembrei e aí eu baguncei, mas é que fala que os filhos, eles não são a nossa distração, eles são o nosso trabalho principal, né? Mas é mais ou menos isso a frase, e aí depois eu te passo para você colocar na descrição. E é isso mesmo, né? Eles são o nosso trabalho principal. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje são crianças, mas a infância, ela passa muito rápido, né? Ela tem começo, meio e fim. Simplesmente ela vai passar. E você tem ali a oportunidade de gerar algo que vai repercutir daqui a 60 anos, 70 anos, que vai repercutir em outras vidas. Quando você para pensar nisso, porque o seu filho, a sua filha, ela vai parar de se relacionar só com você. E ela vai se relacionar com outras pessoas e quando ela casar, ela vai atingir uma outra família e vai gerar outros filhos. E o que você fez ali na primeira infância vai chegar lá no seu neto. Então, assim, o inconsciente familiar vai permanecendo aí, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, né? Que a gente quer gerar adultos seguros, a gente quer gerar adultos confiantes, a gente quer gerar adultos responsáveis, a gente quer gerar adultos empáticos, proativos, atenciosos. E o que a gente tem feito com as nossas crianças para isso? Qual o tempo que a gente tem oferecido para as nossas crianças para ouvi-las? Quando a gente só chega numa rotina tão pesada, né, um dia tão cheio de atividades em que a gente só deposita, pá. Então, a gente, enquanto pai e mãe, a gente, enquanto cuidadores, a gente precisa descer, né, do patamar do que sabe tudo e ir para junto, construir essas relações, né? Assim, eu marco demais colado em relação a essa questão da gente trabalhar as emoções com as crianças, né? Não tem como eu ser um adulto que eu entendo a tristeza do meu amigo se nunca eu fui entendido. Eu jamais vou entender, né? Então, assim, tem coisas que, às vezes, para o adulto é muito simplista, né? E repercute na relação dele com o outro. Às vezes a sua forma de comunicação machuca o outro adulto que está com você, mas porque você passou a vida inteira não sendo respeitado, né? Que a forma de comunicação que o seu pai usava com você quando você era criança te machucava, mas não foi ouvido. Né? Como a gente precisa achar a forma de se comunicar, né? A linguagem de amor dos nossos filhos, né? Esse livro é perfeito, né? Fica a dica. Então, a gente precisa encher o tanque de amor dos nossos filhos para que eles possam, sim, né? Jorrar. Nesse tanque que estiver cheio, jorrar ao longo da vida deles, né? Como é importante. E é dentro de todas as áreas, né? A gente se preocupa tanto com o cognitivo, para ser alguém na vida, fazer uma faculdade, para ter um emprego bom, para ter não sei o quê. E aí, meu Deus do céu, né?
como é que vai ser essa pessoa? Ela vai ser feliz, né? Às vezes eu faço assim, converso com as famílias da rotina da criança, aí é não sei o quê, é aula disso, aula daquilo, aí que horas ela vive? Né? Qual é a hora, sim, que ela vive? Aí a pessoa fica... porque eu tô vendo aqui que tem só agenda lotada, assim, quase um executivo. Mas qual é a hora que ela vive, qual é a hora que ela brinca, qual é a hora que ela fica sem fazer nada? O ócio aí, tão importante para a criança, né? É verdade. Maravilha! Amei, Raíssa. Raíssa, eu vou deixar aqui nas descrições o teu Instagram. Qual é mesmo? @Raíssa Psicóloga. Raíssa Psicóloga. Ótimo, que é a Raíssa Psicóloga. Raíssa bem normalzinho, com I e 2 S. Certo, Raíssa com I e 2 S, psicóloga. É o Instagram dela. E vocês vão lá no Instagram dela, né? Eu vou deixar aqui no vídeo. E aí, se tiver algum cuidador aí, mamãe, papai, né? For aqui de Fortaleza ou online. Isso, também. Falei, Faço atendimento online, orientação aos pais de forma online. Então, para todo o Brasil, né? Ou quem sabe, mundo. Tá ótimo, gente. Então é isso. Muito obrigada por terem assistido mais um episódio aqui do Mente Sã Podcast. Temos o canal de corte também, tá? É Mente Sã Podcast Cortes, é? Produção? Ele tá comendo ali. Vou botar aqui também, vou botar o Instagram da Raíssa. E sigam o nosso canal, não esqueçam de seguir, compartilhar, dar o joinha aqui, tá? E siga a gente no Instagram também, que é @Mente Sã Podcast. E é isso, até mais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.